Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que assistem a gente pelas redes sociais. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 12ª sessão extraordinária do dia 10 de setembro de 2021. Essa sessão foi convocada pelo Executivo Municipal, inclusive para leitura dos projetos de lei número 18 e 19 de 2021. Convido o assessor jurídico da Prefeitura, doutor Aldileno Lima Andrade, para fazer parte da mesa. Passo para a primeira secretária fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa tarde a todos. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8:39. Passo para a primeira secretária fazer a leitura do expediente. Ofício número 154, 2021. Itabaianinha, 6 de setembro de 2021. Senhor Presidente, através do presente expediente, invocamos os preceitos incúbidos no artigo 300 e seguintes do Regimento Interno desta Casa Legislativa para convocar uma sessão legislativa extraordinária visando a discussão e consequente aprovação dos anexos projeto de lei que dispõe sobre a adequação do plano de carreira e remuneração do Magistério Público do município de Itabaianinha ao piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica e das providências correlatas. Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais nas construções públicas de bens, serviços e obras no âmbito do município de Itabaianinha, Estado de Sergipe e da providências correlatas. Ressaltamos que as matérias ora em destaque afiguram-se de enorme importância para a manutenção e desenvolvimento da educação em nosso querido município. Finalmente, a satisfação em nos dirigirmos a Vossa Excelência impera sempre no sentido de envidar-nos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Danilo Alves de Carvalho, Prefeito Municipal. Ao Excelentíssimo Senhor José Nicásio Lima dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Itabaianinha. Mensagem. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Itabaianinha, temos a honra de submeter à consideração de Vossa Excelência e demais integrantes dessa ilustre Casa de Leis o anexo projeto de lei que dispõe sobre a adequação do plano de carreira e remuneração do Magistério Público do município de Itabaianinha ao piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica e das providências correlatas. Eis as razões do projeto. A Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que regulamenta a alínea e do inciso 3º do caput do artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal através da ADI 4.167, publicada em 27 de agosto de 2011. Assim, o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica atualmente está consolidado em R$ 2.886,24.
ao passo que o município vem utilizando como valor base para a tabela de vencimentos do plano de carreira e remuneração do magistério público, o valor de R$ 2.519,80. No outro giro, o inciso 11º do artigo 212-A da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional número 108, que altera a Constituição Federal para restabelecer critérios de distribuição da cota municipal do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, para disciplinar a disponibilização de dados contábeis pelos entes federados, para tratar do planejamento na ordem social e para dispor sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Altera o ato das disposições constitucionais transitórias e da outras providências, promulgada em 26 de agosto de 2020. Estabelece que os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão destinar, no mínimo, 70% para pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. Nesse TOAR, o epigrafado projeto de lei visa adequar o valor atualmente percebido pelos profissionais da educação básica em efetivo exercício, atualizando a tabela de vencimentos. Apêndice 3ª da Lei Complementar Municipal número 833, de 31 de março de 2010, passará a vigorar com um acréscimo de 14,54%, correspondente à diferença existente entre o piso salarial profissional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica, estabelecida na Lei Federal número 11.738, de 16 de julho de 2008, e o valor constante na letra A, nível 2, 200 horas da tabela de vencimento, anexo único. Cobra relevo destacar que a adequação proposta será aplicada na competência do mês de setembro de 2021 e incidirá sobre a competência no mês de janeiro de 2021. Por sua vez, a diferença salarial resultante das competências de janeiro a agosto de 2021 será paga até o dia 15 do mês de outubro de 2021. Expomos assim, senhores vereadores, de forma bastante objetiva, os principais aspectos inerentes ao presente projeto de lei. Por fim, esperamos mais uma vez contar com o total apoio de Vossas Excelências no sentido de acolher o anexo projeto de lei, dedicando ao mesmo regime de urgência, com fulcro no artigo 63 da Lei Orgânica, discutindo, votando e, afinal, aprovando, com a típica demonstração de, mais uma vez, pautar a responsabilidade e o espírito público que sempre estiveram presentes na atuação deste parlamento. Atenciosamente, Danilo Alves de Carvalho, prefeito municipal. Projeto de lei número 18 de 2021, de 6 de setembro de 2021. Dispõe sobre a adequação do plano de carreira e remuneração do magistério público do município de Itabaianinha, do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público, da educação básica e das providências correlatas. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itabaianinha, temos a honra de submeter à consideração de Vossa Excelência e demais integrantes dessa ilustre Casa de Leis o anexo projeto de lei que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito do município de Itabaianinha, estado de Sergipe, e dar providências correlatas. Eis as razões do projeto. O incluso projeto de lei silêncio, por favor, eu estou lendo. Eis as razões do projeto. O incluso projeto de lei busca regulamentar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, conforme dispõe a Lei Complementar Federal número 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações, Lei Complementar Federal número 147,
Caso o projeto seja aprovado, tal medida propiciará um melhor ambiente para a ampliação de pequenos negócios, estendendo a compra de produtos e prestação de serviços dos microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas em nosso município. Expomos assim, senhores vereadores, de forma bastante objetiva e sucintas e fundamentais, considerações inerentes ao presente projeto de lei. Por fim, esperamos mais uma vez contar com o total apoio de Vossas Excelências, no sentido de acolher o anexo do projeto de lei, dedicando ao mesmo regime de urgência, com fulcro no artigo 63 da Lei Orgânica, discutindo, votando e, afinal, aprovando com a típica demonstração de, mais uma vez, pautar a responsabilidade e o espírito público que sempre estiveram presentes na atuação deste Parlamento. Atenciosamente, Danilo Alves de Carvalho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 19/2021, de 6 de setembro de 2021. Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito do município de Itabaianinha, estado de Sergipe, e da providências correlatas. A palavra está franqueada ao assessor jurídico da Prefeitura, doutor Aldileno, para dar explicação referente aos projetos de lei número 18 e 19. Excelentíssimo senhor presidente desta egrégia Casa Legislativa, José Nicásio, excelentíssimos senhores vereadores aqui presentes, que eu saúdo em nome do vereador Davi Alves, que é um dos mais antigos aqui da casa, senhoras e senhores. Nós, em função da pandemia, estamos vivenciando um momento diferenciado, do qual esta casa, sabiamente, também houve por diminuir a quantidade de sessões, e a sessão ficou restrita a uma sessão semanal. Coincidentemente, a sessão desta semana coincidiu realmente com um feriado, o que impossibilitou de ter uma sessão legislativa a qual pudesse ser apreciada os projetos, porventura, enviados a essa casa. Por conta disso, diante da urgência que o projeto ou os projetos que estão em pauta interessarem ao prefeito municipal, e especificamente não ao prefeito, mas sim a toda a comunidade itabaianinha, principalmente a população itabaianiense, urgiu a necessidade de se pedir uma sessão extraordinária. Sessão esta que, briosamente, responsavelmente e principalmente atendendo ao sentimento cívico e democrático, esta casa acolheu, e nesta assentada estamos aqui reunidos justamente para poder apreciar, discutir, votar e possivelmente aprová-lo. O primeiro projeto, ele trata sobre a adequação, que é o projeto de lei número 18. Adequação a quê? Adequação do plano de carreira e remuneração do magistério público do município de Itabaianinha ao piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público, da educação básica e da providências correlatas. Todos nós sabemos que em Itabaianinha nós temos um plano de cargos e salário. Nesse plano de cargos e salários, efetivamente, para que se haja qualquer alteração, é necessário que se haja uma implementação na mudança do anexo que trata justamente dos valores. E essa adequação, nós visualizamos que há uma diferença entre o piso atual, praticado pela Lei 11.738, e o praticado hoje no apêndice 3, que é a tabela utilizada pelo município. Em discussão técnica, observamos que é possível para o município, neste momento, fazer justamente a complementação, ou a implementação, melhor dizendo, dessa diferença. E essa diferença nós o faremos
evidentemente, após a aprovação desta casa, no mês de setembro, mês atual, e possivelmente também com fins de retroação a janeiro deste ano, cuja a retroação se dará nos meses de janeiro a agosto, que deverá ser implementada até o dia 15 de outubro deste ano. Evidentemente, é um projeto sucinto, onde a gente basicamente trata desta adequação e, caso algum dos vereadores se sinta na necessidade de questionar, de fazer algum pronunciamento, estou à disposição para poder esclarecê-lo. Este é o projeto de lei número 18. Há necessidade de falar sobre o próximo ou aguarda-se para falar sobre o próximo? Já o projeto de lei 19, do qual também foi objeto de proposição junto a essa casa e também foi objeto de pedido de sessão extraordinária, ele trata especificamente em regulamentar o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as empresas, as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito do município de Itabaianinha, estado de Sergipe e da outras providências. Esse projeto, cabe a gente fazer uma ressalva, porque recentemente foi aprovada a Lei 1078, cujo projeto, à época, foi oriundo desta casa, foi o projeto de Lei 13 de 2021. Projeto ao qual promovia o desenvolvimento local por meio de preferências a microempresas e EPPs e da outras providências. Na verdade, esse projeto de lei e essa lei que outrora fora sancionada visava justamente regulamentar alguns artigos da Lei Complementar Federal 123, cuja a existência da lei conduzia a que os municípios no Brasil, no nosso país, pudessem regulamentar também, inclusive mediante decreto municipal. Vossas Excelências se anteciparam, sabiamente, e puseram um projeto a tratar sobre esta matéria. O projeto tramitou, o projeto foi aprovado, encaminhado ao Executivo Municipal, ao qual foi aprovado. Foi aprovado com uma ressalva, que foi um veto ao artigo 14. A lei entrou em vigência e, quando da sua aplicação, começou a surgir, na sua efetiva aplicação diária, divergências que levaram a uma análise mais profunda desta lei. E, quando desta análise, começamos a perceber que havia incoerência dentro da própria lei. Incoerências que passou a ilharga no início, e, posteriormente, a gente viu que se tornava praticamente inviável aplicar essa lei a nível de complementação à Lei Complementar Federal, a 173. Basta dizer que no artigo 6º, parágrafo 5º, ele faz remissão ao artigo que não trata especificamente daquilo que ele pôs, daquilo que foi colocado no parágrafo. Adiante, só exemplos ilustrativos da necessidade da gente trabalhar em cima dessa lei. Adiante, no parágrafo 5º também do artigo 10º, do artigo 10, melhor dizendo, ele diz: não se aplica ao sorteio a que se refere o inciso 3º do artigo 94, quando, na verdade, essa lei não tem artigo 94, ela só teve 14 artigos. E por aí vai. Observamos também que o artigo 14 foi repetido 2 vezes. Mas não fosse isso a forma que afetou
a aplicação dessa lei são que, na verdade, o que a gente pôde observar é que essa lei foi uma compilação de algumas leis que, na compilação, parece-nos que houve uma desordem. E acabou que o texto não ficava contemplando justamente o que se necessitava de regulamentação. Tivemos o cuidado de enviar o projeto 19, que é um projeto bem mais especificado, bem mais detalhado. Projeto esse que vai ser, obviamente, analisado por Vossas Excelências, que trata especificamente de toda a matéria. Evidentemente, nunca vamos tratar, mas pelo menos daquilo que a gente entendeu como necessário para que os processos de licitação que se conduzem dentro dessa via de um tratamento favorecido, um tratamento diferenciado para as micros e pequenas empresas e empreendedores individuais, possa ser viabilizado e, de uma certa forma, não ter transtornos no processo de licitação, como impugnações, pedido de esclarecimentos, o que tornaria uma licitação totalmente inviável do ponto de vista administrativo. Posso citar alguns exemplos, como, por exemplo, ocorrendo empates fictos, como é que a comissão poderia proceder, já que a lei dizia uma coisa e a gente não conseguia levar a lugar nenhum o entendimento que estava na lei 1078, que ora se visa, inclusive, revogar com a aprovação dessa nova lei. No artigo 1º da lei outrora, ele falava no inciso 2, a aplicação da eficiência. Na verdade, não seria bem a aplicação, e seria uma ampliação dessa eficiência, porque a aplicação da eficiência é praticamente uma coisa correlata e automática. A ampliação, não. Ela teria um sentido muito mais amplo, muito mais destinado ao que a gente objetivaria nesta lei, que era justamente promover o desenvolvimento local. Esta lei também acabou não prevendo regras a serem estabelecidas para possibilitar a subcontratação das MPs, das MEs, EPPs. E, no entanto, o artigo 11, ele aborda uma prioridade de contratação que acabou justamente levando a um conflito muito grande. Se a gente parar para pegar a lei e fazer uma análise dentro de um processo licitatório, a gente vai simplesmente julgar o processo inepto e não vai ser viabilizado. Então, com acurada atenção, aquela atenção imediata que a gente sempre roga, Vossas Excelências poderão ver o novo projeto. Ele trata de forma bem clara, apesar de que é uma matéria de conteúdo técnico, mas ele trata de forma bem sistemática toda a matéria que envolve essa regulamentação dos artigos 42, 45, 47 da Lei Complementar 123, ou 123, de 2006, do Governo Federal, ou melhor, Lei Complementar Federal. Da mesma forma que o projeto anterior, coloco-me à disposição para, eventualmente, pontuar algum esclarecimento e, havendo essa necessidade, estou aqui a respondê-los. Presidente, por hora é o que eu tenho a passar e continuo aqui a fazer as ponderações que surgirem e forem necessárias. Algum vereador tem alguma pergunta referente a algum dos projetos que foram lidos? Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu gostaria só, ficou um pouco de dúvida. Essa lei 1078, ela foi vetada por completo ou foi só vetada algum artigo? Porque a gente aqui, o senhor leu um projeto de lei número 19 de 2000,
e 21. Eu gostaria de saber se foi vetado todo a lei ou foi alguns artigos. Anteriormente, quando o projeto de lei 13 ele foi aprovado e encaminhado ao município, o gestor, no caso, que é o detentor do poder legislativo de sancionar ou vetar a lei, acabou sancionando a lei, à exceção do artigo 14. E por uma razão óbvia, o artigo 14, ele remete ao artigo 2º da Lei 908 de 2013, nos seguintes termos: as empresas de construção de empreendimentos habitacionais e imóveis para conversão em residências integrantes do programa Minha Casa Minha Vida, ou quaisquer outros programas federais ou municipais que contemplem o direito de moradia, terão os seguintes benefícios fiscais referentes ao ISSQN e TBI. A Lei 908, ela previa que os empreendimentos, ou seja, a construção que fosse feita no município de Itabaianinha, com o viés desses programas federais, principalmente que era o programa Minha Casa Minha Vida, esse empreendimento teria, sim, os benefícios fiscais referentes a ISSQN e TBI. O projeto, tal qual foi aprovado, ele dá às empresas de construção de empreendimentos habitacionais. Ou seja, se uma empresa dessa, uma empresa que prestou um serviço lá no Chuí ou Itabaiana, é uma empresa que presta esse tipo de construção e viesse para Itabaianinha, por exemplo, fazer um galpão comum, ela ia arguir esse benefício, dizer que ela é uma empresa que faz construções de programas Minha Casa Minha Vida, e ia ter uma isenção de algo que especificamente não seria benéfico para o município. Mas a lei anterior, o que é que ela previa? O empreendimento, se for construído um empreendimento nos moldes do programa Minha Casa Minha Vida, ou programas federais que possivelmente devem mudar o nome desse programa, aí sim, aí o empreendimento terá justamente o benefício, mas não a empresa. Então o projeto visava uma coisa, mas o alcance estava indo muito além, ia beneficiar empresas, ou seja, empresas de fora que não necessariamente, ou até empresas locais que não necessariamente estariam construindo um empreendimento de cunho social gigantesco, que é o projeto habitacional Minha Casa Minha Vida, ou como se planeja já e já está em efetividade o Casa Verde Amarela, beneficiaria, sim, a empresa e não o empreendimento. E o nosso artigo anterior, ele prevê justamente o empreendimento. Então, esse artigo, ele foi vetado, e o veto, evidentemente, foi encaminhado para aqui, para esta casa, e não consta justamente nessa lei atual. A lei atual, que está em vigência, está sem o artigo 14, que foi vetado. O projeto de lei que vem, ele vem com o viés de regulamentar mesmo os artigos da Lei 123 ou 123, que vai dar justamente todos os aspectos que a lei outrora aprovada, em decorrência do projeto de lei dessa casa, que promove o desenvolvimento local, vai fazê-lo. Só que é necessário que a gente revogue por uma série de circunstâncias que já foi ventilada anteriormente, sob pena da gente ter um instrumento legal ineficiente e ineficaz. Então, quer dizer que ficou... ela foi a lei toda, no caso. Isso. Foi toda a lei, e não só o artigo. Não. Porque se não fosse a lei toda, aqui não seria um projeto de lei, seria um projeto de lei complementar. Não era isso? O 19 seria um projeto de lei complementar, porque existia uma lei em vigência. Como foi vetada ela por o todo,
Por isso que aqui o 19 agora é um projeto de lei. Porque no 908 dizia os empreendimentos. Eu lembro bem que essa lei transitou aqui nesta casa e beneficiava o empreendimento. A explicação do senhor foi louvável, foi bem explicada, porque quer dizer que é o seguinte, uma empresa que não faz só habitação, ela poderia ter feito habitação em outro local e viria para aqui fazer uma obra tipo a praça. Ela ia dizer que era habilitada porque ela já fez outra obra de habitação em outra cidade. Se ela invocasse o artigo, isso, sim. Exatamente. Então, esta lei que estava aqui, a 1078, ela estava ferindo a 908. Por isso que houve a necessidade de vetar toda a lei e fazer um novo projeto de lei, número 19. Eu parabenizo pela competência, pela responsabilidade, porque nós íamos ter em Itabaianinha uma lei dizendo uma coisa, no mesmo sentido, e outra lei dizendo outra coisa. Ficaria muito aberto, né? Ficaria muito aberto para que uma empresa que viesse com maus intenções ao nosso município, né, não ter a responsabilidade também de pagar seus impostos. Eu parabenizo, porque ficaria muito aberto. Parabenizo, doutor. Parabéns. Mais algum vereador tem alguma pergunta? Quero registrar a presença do vice-prefeito Heraldo Moreira. Obrigado por estar aqui com a gente nessa tarde. Seja bem-vindo. Nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão, convidando a todos para assistir à sessão ordinária no dia 14 de setembro de 2021, no horário regimental, onde será apreciados o projeto de lei número 18 e 19 de 2021. Os demais, propositura já na pauta.